Você já parou para observar um gorila e se perguntou por que ele se parece tanto com a gente? Como pode um animal ter expressões tão familiares, demonstrar emoções e até criar laços tão profundos com sua família? E por que eles são tão inteligentes? Será que conseguem realmente se comunicar? Como vivem? O que comem? Será que são perigosos ou apenas mal compreendidos? Os gorilas são criaturas fascinantes, cercadas de mistérios e curiosidades que nem todo mundo conhece. Apesar de serem os maiores primatas do planeta, sua força impressionante esconde uma natureza pacífica e um comportamento social complexo. Esses gigantes gentis vivem em grupos, criam estratégias para sobreviver, se comunicam de maneiras surpreendentes e possuem habilidades que desafiam tudo o que imaginamos sobre o reino animal. Então, prepare-se. Neste documentário, vamos mergulhar no mundo dos gorilas e revelar segredos incríveis sobre esses animais extraordinários. Vamos explorar suas características, desvendar o que os torna tão especiais e descobrir como sua vida selvagem é cheia de surpresas. Se você sempre quis entender melhor essas criaturas enigmáticas, agora é a hora. A jornada pelo universo dos gorilas começa agora. Quando olhamos para os gorilas, vemos uma criatura curiosa. Há algo neles que nos faz sentir uma estranha familiaridade. Talvez seja o olhar expressivo, cheio de emoção, ou a forma como se movimentam, como se estivessem sempre refletindo sobre algo. Talvez seja a maneira como brincam, se abraçam e demonstram carinho uns pelos outros. Mas, afinal, por que os gorilas parecem tanto com a gente? A resposta está na genética. 98% do DNA dos gorilas é idêntico ao nosso. Isso significa que eles não são apenas parentes distantes, mas quase primos evolutivos. Suas expressões faciais, seus gestos e até suas relações sociais são incrivelmente parecidos com os dos seres humanos. Os gorilas pertencem à família dos hominídeos, a mesma que inclui chimpanzés, orangotangos e, claro, os humanos. São os maiores primatas do planeta e vivem nas florestas tropicais da África, divididos em duas espécies principais, o gorila do Oriente e o gorila do Ocidente. Dentro dessas espécies, há subespécies que habitam diferentes regiões e se adaptaram de maneiras únicas ao ambiente em que vivem. Apesar do tamanho imponente, os gorilas são animais pacíficos, preferindo resolver conflitos através da comunicação corporal e vocalizações, em vez de confrontos diretos. Um gorila macho adulto pode atingir até 2 metros de altura quando fica ereto e pesar cerca de 250 quilos. As fêmeas são menores, medindo aproximadamente 1,5 metros e pesando por volta de 120 quilos. Os machos mais velhos desenvolvem pelos grisalhos nas costas, o que lhes dá o nome de costas prateadas. São eles os líderes do grupo, responsáveis por proteger a família, decidir para onde irão se deslocar e manter a ordem entre os integrantes. Mas se o tamanho impressiona, o que realmente chama a atenção nos gorilas é a inteligência. Eles são capazes de aprender rapidamente, resolver problemas e até usar ferramentas para facilitar tarefas do dia a dia. Alguns gorilas selvagens já foram observados utilizando galhos para medir a profundidade da água antes de atravessar um rio, ou folhas para se proteger da chuva. Em cativeiro, sua inteligência se revela ainda mais. O caso mais famoso é o de Koko,
Uma gorila que aprendeu a linguagem de sinais e conseguia se comunicar com humanos, expressando pensamentos complexos, sentimentos e até fazendo piadas. A comunicação entre os gorilas não se limita a gestos e sinais. Eles emitem sons variados para se expressar, como grunhidos, roncos e até risadas quando estão brincando. Um dos comportamentos mais conhecidos é o famoso bater no peito. Essa atitude não significa necessariamente agressividade. Muitas vezes, os gorilas batem no peito para impressionar fêmeas, demonstrar confiança ou até como uma brincadeira entre jovens. Os gorilas vivem em grupos chamados de tropas, geralmente compostos por um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. O líder Costas Prateadas é responsável por garantir a segurança de todos e decidir o ritmo da vida cotidiana. As relações sociais são profundas e baseadas no respeito. As mães cuidam dos filhotes por vários anos, ensinando tudo o que precisam para sobreviver na floresta. Quando os machos jovens crescem, muitas vezes deixam o grupo para tentar formar sua própria família, viajando sozinhos por um tempo antes de encontrar fêmeas dispostas a segui-los. Mesmo sendo incrivelmente fortes, um gorila pode levantar mais de 800 quilos, cerca de 10 vezes o peso médio de um ser humano. Eles não são predadores e se alimentam basicamente de plantas. Sua dieta é composta por folhas, frutos, brotos de bambu e, ocasionalmente, pequenos insetos. Diferente do que algumas pessoas podem imaginar, os gorilas não são agressivos e evitam ao máximo qualquer tipo de conflito físico. Se uma disputa surge entre dois machos, eles preferem se impor através de demonstrações de força, como gritos, exibição de postura e o famoso bater no peito. Os filhotes de gorila são incrivelmente brincalhões, passando grande parte do tempo explorando o ambiente, escalando árvores e correndo atrás uns dos outros. Essa fase de brincadeiras não é apenas diversão, mas um treinamento essencial para a vida adulta. Brincar ajuda os jovens gorilas a desenvolver habilidades sociais, físicas e cognitivas, preparando-os para o futuro. Outra curiosidade fascinante sobre os gorilas é a forma como constroem ninhos para dormir. Todos os dias, ao anoitecer, cada gorila faz um novo ninho utilizando galhos e folhas, seja no chão ou em árvores. Essa prática é fundamental para garantir conforto e segurança durante a noite. Cada gorila tem seu próprio jeito de construir o ninho, e alguns chegam a criar verdadeiras obras-primas de engenharia natural. O tempo de vida dos gorilas varia de acordo com o ambiente em que vivem. Na natureza, eles podem alcançar entre 35 e 50 anos de idade. Já em cativeiro, onde recebem cuidados médicos e alimentação constante, alguns chegam a viver ainda mais tempo. Os gorilas possuem um sistema de organização social sofisticado e altamente estruturado. A hierarquia dentro do grupo é respeitada e os laços entre os membros são extremamente fortes. As mães cuidam dos filhotes por vários anos, ensinando-os a encontrar comida, interagir com os outros membros do grupo e evitar perigos. O macho líder, além de garantir a segurança, também desempenha um papel importante no bem-estar dos mais jovens, protegendo-os de possíveis ameaças externas. Uma das maiores dúvidas sobre os gorilas é por que eles se parecem tanto com os seres humanos. Além da genética semelhante,
A resposta está na evolução. Há milhões de anos, humanos e gorilas compartilhavam um mesmo ancestral. E ao longo do tempo, cada um seguiu seu próprio caminho evolutivo. No entanto, muitas características foram preservadas, como a estrutura corporal, o uso do polegar opositor e a capacidade de expressar emoções complexas. Mesmo para quem nunca viu um gorila pessoalmente, basta observar imagens ou vídeos desses animais para perceber o quão extraordinários eles são. Seus olhos transmitem emoções profundas, seus gestos revelam uma inteligência impressionante e seu comportamento social reflete aspectos da nossa própria humanidade. Eles vivem em grupos, constroem laços afetivos, brincam, aprendem e demonstram empatia. A cada nova descoberta sobre esses gigantes gentis, fica ainda mais claro o quanto os gorilas são seres incríveis, capazes de nos ensinar muito sobre a natureza e, de certa forma, até sobre nós mesmos. Os gorilas são cheios de mistérios e curiosidades que vão além do que normalmente se imagina. Por exemplo, você sabia que eles têm impressões digitais tão únicas quanto as dos humanos? Se um gorila tocasse uma superfície lisa e deixasse sua marca, seria possível identificá-lo, exatamente da mesma forma que se faz com as pessoas. Além disso, cada gorila tem um padrão de rugas no nariz completamente diferente, servindo como uma espécie de impressão digital facial. Cientistas utilizam essas marcas para identificar e acompanhar indivíduos ao longo dos anos. Outro fato interessante é que, apesar de seu tamanho gigantesco, os gorilas são extremamente ágeis. Eles podem escalar árvores, dar saltos surpreendentes e se movimentar com uma velocidade inesperada quando necessário. Embora sejam conhecidos por se locomoverem apoiando as mãos no chão, em uma postura chamada de caminhada sobre os nós dos dedos, eles também podem andar apenas sobre as pernas por curtos períodos, especialmente quando precisam carregar algo. E por falar em carregar algo, os gorilas são incrivelmente cuidadosos com seus filhotes. As mães os carregam no peito nos primeiros meses e depois os pequenos sobem em suas costas, agarrando-se firmemente enquanto a mãe se move pela floresta. Esse comportamento garante que os filhotes fiquem sempre protegidos de predadores e aprendam desde cedo a se locomover com segurança pelo ambiente. Uma das coisas mais impressionantes sobre os gorilas é a sua capacidade de demonstrar emoções. Eles sentem alegria, tristeza e até luto quando perdem um companheiro do grupo. Em algumas ocasiões observadas por pesquisadores, gorilas foram vistos permanecendo ao lado de um membro falecido por horas, tocando-o suavemente e parecendo se despedir. Isso mostra que seu vínculo social é muito mais profundo do que apenas convivência, sendo marcado por fortes laços emocionais. Os gorilas também têm uma relação muito especial com a água. Diferente dos chimpanzés, que geralmente evitam rios e lagos, alguns gorilas foram vistos brincando com a água e até atravessando riachos andando eretos para não molhar as mãos. Eles, no entanto, não sabem nadar e evitam águas profundas, onde podem se afogar. Curiosamente, mesmo sendo animais tão grandes, os gorilas têm uma rotina tranquila. Eles passam a maior parte do dia se alimentando e descansando. As manhãs e tardes são dedicadas à busca por comida, enquanto no meio do dia eles fazem longos períodos de descanso. Nessa hora é comum vê-los deitados, relaxando ou interagindo com os companheiros do grupo. As brincadeiras entre os mais jovens costumam acontecer nesse momento de pausa, enquanto os adultos observam calmamente. Outro detalhe fascinante sobre os gorilas é que eles podem reconhecer seus reflexos no espelho,
algo raro no reino animal. Pouquíssimas espécies têm essa habilidade, que é um indicativo de consciência de si mesmo. Isso mostra o quão avançado é o cérebro desses primatas e reforça a ideia de que eles possuem uma inteligência impressionante. Mesmo com toda essa força e inteligência, os gorilas são animais que preferem a paz. Diferente de muitos outros primatas que podem ser territoriais e agressivos, os gorilas tentam evitar conflitos. Quando dois machos se encontram e precisam resolver uma disputa, geralmente a decisão é tomada com demonstrações de força, como bater no peito, vocalizar e encarar o oponente. Se um deles recuar, a briga nem acontece. O mundo dos gorilas é cheio de surpresas e curiosidades. Cada grupo tem sua própria dinâmica, e cada gorila é um indivíduo com sua própria personalidade. Alguns são mais brincalhões, outros mais sérios e reservados. Alguns gostam de estar sempre rodeados por companheiros, enquanto outros preferem momentos de solidão. Essa diversidade de comportamentos só reforça o quão especiais esses animais são. No fim, ao olhar para um gorila, não estamos apenas vendo um animal qualquer, mas sim um ser complexo, emocional e incrivelmente parecido conosco. Cada vez que aprendemos mais sobre eles, fica mais claro que esses gigantes da floresta são verdadeiros tesouros da natureza, carregando dentro de si segredos sobre o passado da nossa própria espécie.